Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre as veias da cabeça e do pescoço. Então nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês quais são as veias da cabeça e do pescoço, como são originadas então essas veias, qual a relação dessas veias da cabeça e do pescoço com as artérias da cabeça e do pescoço, e vamos trabalhar também todo o território de drenagem, né, do sangue venoso aí, por essas veias, especificamente da cabeça e do pescoço, terminando ali, né, parando ali na parte da veia braquiocefálica, né, que a gente vai ver mais à frente, que é formada então pela união da jugular interna com a subclávia, formando então a braquiocefálica. E depois daí já entra na parte de tórax, né, que daí é uma próxima aula que nós vamos trabalhar. Ok? Espero que vocês gostem então dessa videoaula, que vocês entendam aí sobre as veias da cabeça e do pescoço, e vamos começar então a nossa aula. Bom, pessoal, o que vocês têm que entender? Que a cabeça, ela vai ter artérias, né, que são originadas aí basicamente, né, em maior parte aí da artéria carótida externa, tá? Porque a carótida interna ela vai originar então ramos somente lá no interior do crânio, e a carótida externa, a artéria carótida externa, que vai originar várias artérias, né? Então vai originar a artéria facial, a artéria lingual, a artéria maxilar, temporal superficial, auricular posterior, occipital, né? Tireoide superior, tireoide inferior, enfim, N artérias, né? E o que acontece? Então essas artérias elas vão levar o sangue aí oxigenado para várias estruturas da cabeça, tanto superficial quanto internas da face aí. Então dessa maneira a gente observa que as veias vão retirar o sangue, ou seja, vão fazer a drenagem do sangue venoso de todas as áreas aonde as artérias levaram sangue. Tá? Então nós temos artérias que levam sangue aí para o couro cabeludo, tanto a parte occipital, parte temporal, parietal e frontal. Tem artérias que levam sangue para toda a parte da face, como os ramos da artéria facial. Tem os ramos da artéria maxilar que vão internamente, tanto para a cavidade orbital, quanto para a cavidade nasal, quanto para a cavidade bucal, para os dentes superiores e inferiores, né? Enfim. Então as veias, elas vão surgir aonde? Elas vão surgir no final, né, das artérias, então começa então as veias, certo? Propriamente dito lá nos tecidos, ok? E aí o que acontece? Basicamente, de uma maneira geral, nós vamos ter veias com o mesmo nome e o mesmo trajeto das artérias. Por exemplo, aqui nós temos a veia temporal superficial, que percorre junto com a artéria temporal superficial. Nós temos a veia maxilar, que nós temos uma correspondência aí com a artéria maxilar. Porém, a veia maxilar ela é um pouco mais complicadinha, porque ela se origina aqui do plexo pterigóideo, né, que a gente vai entender um pouco mais à frente. Mas nós temos aqui a veia occipital, veia auricular posterior, e temos artérias do mesmo nome. A artéria facial, nós temos a veia facial aqui, né? Veia submentual, nós temos a artéria submentual, enfim, então nós temos bastante veias aí que tem o mesmo trajeto e os mesmos nomes das artérias, né, que acompanham aí essas veias. A única diferença que nós vamos ver mais à frente é o plexo pterigóideo, tá? Que traz todo o sangue da onde foi levado pela artéria maxilar. Tá? Então a artéria maxilar, quando ela chega aqui na fossa pterigóidea, né, ela vai então fazer uma divisão formando várias artérias, né? Alveolar inferior, alveolar superior, posterior, média e anterior, que daí vem das oftálmicas, né? Então, aí as veias vão fazer o quê? Vão fazer a união, claro que vai vir várias veias, né? Obviamente, formam então esse plexo parotídico, e o plexo parotídico é então depois que se reúne, formando então a veia maxilar, né? Que vem aqui se unir com a temporal superficial para formar a retromandibular, tá certo? Então vamos começar observando primeiramente a veia facial, tá? A veia facial, pessoal, ela começa como artéria angular,
É como veia angular, né? Então aqui no ângulo do nariz, né? Então ela começa como veia angular, tá certo? Ela vai receber sangue das órbitas, né? Então pela oftálmica superior e oftálmica inferior. E além disso, a veia facial, né? Que é aqui a angular, que começa a veia facial, através dessas oftálmicas superior e inferior, elas se comunicam com o seio cavernoso, que é um seio da dura mater internamente lá no crânio, tá? Fazendo então essa comunicação intracraniana com extracraniana aqui da face, tá certo? Essa veia angular, que depois vai continuar descendo e vai formar a veia facial, né? Ela vai receber sangue das órbitas, de toda a pele da face, dos músculos da face, dos lábios superior e dos lábios inferior, né? E também vai receber algumas outras veias, né? Aqui do plexo pterigóide, tá certo? É importante aqui a gente falar sobre a questão da veia facial, como eu já mencionei, que ela, através da comunicação que ela tem com o seio cavernoso, através das oftálmicas superior e inferior, o que acontece? Essas veias oftálmicas, elas são avalvulares. Isso significa que elas não têm válvulas. Então o sangue, ele tanto pode vir aqui, né, da cavidade orbitária para o seio cavernoso, como do seio cavernoso para essas veias aqui. Claro que tudo isso vai depender do quê? De qual das duas, né, tanto do seio cavernoso quanto aqui dessas oftálmicas, qual das duas partes que vai apresentar uma pressão maior, né? E aí vai então dizer qual vai ser o fluxo desse sangue. Mas essa comunicação aqui, ela é muito importante, né, vocês saberem da veia facial com o seio cavernoso. Por quê? Como essas oftálmicas não têm válvulas, o sangue ele pode fazer então os dois sentidos, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. E aí o que acontece? Se por um acaso tiver alguma infecção proveniente aqui da face, tá? Que esteja, por exemplo, aqui na veia angular, ou nas veias oftálmicas, ou até na própria veia facial, tá? Essa infecção ela pode ser conduzida até o seio cavernoso e se instalar lá internamente uma infecção grave, podendo gerar uma trombose, uma tromboflebite ou até uma meningite, tá ok? Então ela apresenta essa comunicação aqui. Então a veia facial ela vai receber todas as veias, né? Veias labiais, veias, né, oftálmicas, enfim, né? Vai receber toda essa parte aqui da face, ok? Depois nós temos aqui a submentual, que a submentual ela também vai desembocar aqui na veia facial comum, tá? Porque nós temos a veia facial. Só que depois, quando ela vai se aproximando aqui, né, da retromandibular, ela forma então a veia facial comum e que daí desemboca então todo esse sangue da face, da órbita aqui, né, na jugular interna, que é essa veia de maior calibre aqui, ó, na imagem, tá certo? Bom, nós temos aqui a veia temporal superficial que vai receber os ramos frontais e ramos parietais, tá? Vejam que aqui nós temos a supratroclear e a supraóptica, né? Que fazem então uma anastomose, ou seja, se unem, fazem uma comunicação tanto com os ramos frontais quanto com os ramos parietais, né? Da temporal superficial. Então a temporal superficial, né? Vai trazer todo o sangue aqui da parte do couro cabeludo, pegando aqui uma parte da frontal, né, e da temporal aqui e também, né, da parietal, ok? A auricular posterior, né, então vai trazer da parte posterior aí da orelha, né, vai trazer de toda a área onde a artéria a auricular posterior levou o sangue. Mais posteriormente aqui nós temos a occipital, ok? Então também vai trazer o sangue venoso, né, da parte mais posterior aqui, ok? Da cabeça, tá certo? E olha aqui, ó, a veia temporal superficial, a auricular posterior, a occipital,
né? A tireoide superior, a lingual, a facial e a faríngica, né? Todas elas vão drenar sangue das mesmas áreas que as artérias correspondentes levaram sangue oxigenado. Tá certo? Muito bem. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Aqui nós estamos vendo então a jugular interna, que é essa mais calibrosa. Mais posteriormente, uma bem fininha aqui, né? Nós temos a veia jugular externa, tá? E mais anteriormente aqui nós temos a veia jugular anterior, tá certo? E assim nós conseguimos observar que a veia jugular interna, ela drena todo o sangue interno do crânio, tá? E do encéfalo, ok? Tanto que a veia jugular interna é formada então ali dos seios venosos da dura mater. Né? Então todo o sangue venoso do nosso encéfalo, das meninges, né, através das veias emissárias, vão acabar caindo então no seio sigmoide, que a gente vai ver mais à frente, saindo então pelo forame jugular e formando então a veia jugular interna. Essa veia jugular interna ela vai receber sangue da retromandibular, da tireoide superior, da tireoide média, tá? Da tireoide inferior também, da veia facial e também da veia lingual, ok? O que acontece? Em algumas situações, a veia tireoide superior, junto com a lingual e junto com a facial, desembocam no mesmo lugar, formando então o que nós chamamos de tronco tireolingofacial. Tá? Então, nessa imagem aqui, as três, né, estão separadas aí, tá certo? Só que pode acontecer dessas três desembocarem no mesmo lugar e aí formando um tronco único, que é o tronco tireolingofacial, tá certo? A jugular externa, que é essa mais fininha aqui, posterolateralmente, ela vai ser formada então pela união dessa aqui, ó, auricular posterior, com a parte posterior da retromandibular. Então, vai formar esse fiozinho aqui, ó, que continua descendo aqui. Ah, mas e esse fiozinho mais superiormente aqui? É a occipital. A veia occipital desemboca o sangue na jugular externa. Então a jugular externa começa aqui, ó, onde está a ponta do mouse aqui, tá certo? Do ícone do mouse aqui, tá? Então a jugular externa, ela vai drenar todo o sangue superficial da cabeça, tá? Sendo que ela é formada pela união da auricular posterior com a porção posterior da veia retromandibular, tá? E a jugular anterior, ela vai drenar todo o sangue do pescoço, tá? E algumas partes, somente a parte mais inferior aqui da cabeça, tá certo? Lembrando então que nós temos aqui a submentual, que também joga sangue aqui, né? Na jugular anterior, tá certo? Bom, então aqui nós comentamos um pouco sobre, né, numa disposição geral das veias aí. Vamos entender então o que é o plexo pterigóideo, tá? O plexo pterigóideo, pessoal, ele é um conjunto de veias que vai drenar todas as estruturas internas da face, como por exemplo a cavidade nasal, o palato, todos os músculos da mastigação, né? E dessa maneira, ele vai, esse plexo pterigóideo, ele vai ser formado por quais veias? Veias meninges, alveolar inferior, veias musculares, veia bucal, veia alveolar superior, anterior e posterior, e a veia infraorbital, veia palatina maior, palatinas menores e esfenopalatina. Lembrando que todas essas veias que eu falei são, né, apresentam aí artérias do mesmo nome, que são originadas da artéria maxilar, tá? Então, quem quiser observar aí, tem uma videoaula lá no meu canal do YouTube, na playlist de sistema circulatório, onde eu tenho uma aula de artérias da cabeça do pescoço. Então, lá na artéria, né, quando a gente vê a artéria maxilar, a gente observa que a artéria maxilar origina todas essas artérias, né? Artéria meninge, alveolar inferior, muscular, bucal, alveolar superior, anterior e posterior, que é originário, então, né, da oftálmica, né?
Nós temos a infraorbital, quer dizer, a infraorbital, que vai originar então a superior, anterior e posterior, a palatina maior, palatinas menores e esferopalatina. Então, todas as artérias que eu tenho, eu vou ter veias do mesmo nome. Só que essas veias, elas não vão chegar diretamente numa veia maxilar. Todas elas vão formar esse emaranhado que nós temos aqui, que é o plexo pterigóide. E aí o plexo pterigóide, de todo esse emaranhado, se reúne novamente em uma única veia, que aí sim vai ser a veia maxilar, que vai se juntar, né? vai chegar aqui e terminar na veia, retromandibular, tá certo? Na veia retromandibular aqui. Então o que vai acontecer? Se une com a temporal superficial e vai formar então a veia retromandibular. Tá? Então eu vou juntar a veia maxilar com a veia temporal superficial e forma então a veia retromandibular. E aí essa veia retromandibular é que vai receber então aqui, né, a facial, né, e depois vai se juntar com a auricular posterior para formar então a jugular externa. Tá? A veia auricular posterior se une então com a retromandibular, aqui ó, né, com a retromandibular, para formar então esse fiozinho que vem aqui para posterolateralmente, formando então a jugular externa. E essa jugular externa ela vai terminar na supraclavicular, tá? na veia supraclavicular, e essa veia supraclavicular desemboca então aqui o sangue, né, na veia subclávia, ok? Né? Próximo aqui da junção da jugular interna com a subclávia, tá certo? Então essa jugular externa ela vai trazer toda a parte do sangue aqui da região do occipital, tá certo? Bom, aqui então, mostrando, nós temos aqui a veia angular, veia supratroclear, né? A veia oftálmica superior, oftálmica inferior. Aqui nós temos o seio cavernoso, né? Então vejam qual que é a comunicação da veia angular com o seio cavernoso através das oftálmicas, tá certo? Então essas veias oftálmicas tanto podem trazer o sangue da angular para o seio, quanto do seio para a angular. Porém, o problema é quando você tem algum processo inflamatório, né, alguma infecção, quer dizer, aqui a nível de face, que está aqui na angular e ela pode vir aqui para o seio cavernoso e acabar originando vários processos patológicos aí, intracranianos, ok? Aqui nós temos a veia infraorbital, veia facial, né? Então aqui só para mostrar um pouco mais aí a conexão, né, da angular com o seio cavernoso pelas veias oftálmicas. Obviamente, claro que nós vamos ter mais outras veias, como veia lacrimal, né? Aqui nós vamos ter a veia corticosa, né, que está lá no bulbo do olho, né? Então nós temos inúmeras veias aí, certo? Mas que não vamos entrar em detalhe agora. Bom, então como que vai ser formado então a veia jugular interna? Internamente lá no crânio nós temos uma meninge que reveste o nosso encéfalo, que é a chamada então dura mater. E essa dura mater ela vai apresentar alguns espaços no interior dessa dura mater que são chamados de seios venosos da dura mater. Tá? E aí nós temos alguns seios mais importantes, como o sagital superior, né? O reto, né? O sigmoide, né? Então o reto, sigmoide, transverso, né? E depois o cavernoso, que é aquele mais interno, né? O cavernoso um pouco mais interno aqui, ó, tá? Seio cavernoso, né? Aqui o seio sigmoide. E aí o que acontece? O seio sigmoide, ele vai fazer um S e aí ele sai pelo forame jugular. Quando ele passa o forame jugular, ele já muda de nome, então passa a ser chamado veia jugular interna. Tá certo? De todos esses seios venosos da dura mater, o mais aí importante clinicamente é o cavernoso. Por quê? Porque o cavernoso ele é atravessado pela carótida interna, a artéria carótida interna, e por nervos oftálmicos, né? Que são o troclear, o oculomotor e o abducente. E esse seio cavernoso ele está ligado diretamente com a face pelas veias emissárias, que são a oftálmica superior e inferior. Tá certo?
O que acontece? Procedimentos cirúrgicos no gânglio trigeminal podem causar uma lesão aqui no seio cavernoso, tá certo? E outra coisa também que pode acontecer, se a pessoa tiver um aneurisma de uma carótida interna que está atravessando justamente aqui pelo seio cavernoso, tá? Pode começar a ocorrer, então, complicações aqui também, tá certo? E outra coisa também que pode acontecer, se esse seio cavernoso, por um acaso, se rompe, né? Ou acontece algum processo inflamatório aqui, né, infeccioso aqui, ele pode afetar então os nervos oftálmicos, o troclear, o oculomotor e também o abducente. Tá ok? Então, esse seio cavernoso ele é muito importante aí clinicamente para esta parte aí, tá certo? Legal. Bom, aqui então mostrando, né, aqui a jugular interna, né, recebendo então aqui a veia laríngea superior, né? Nós temos aqui também recebendo, né, a tireoide média, ok? E aqui numa vista anterior e aqui numa vista lateral, né? Então aqui nós temos a veia facial chegando então na veia jugular interna. Nós temos a laríngea superior também chegando na jugular interna. Nós temos as tireoides médias, né? Chegando aqui também, né? Na jugular interna também, tá? Tanto a laríngea superior quanto a tireoide superior também chegam na jugular interna, tá certo? E nós temos aqui a tireoide inferior, que daí a tireoide inferior ela também vai chegar aqui, né? Só que a tireoide inferior ela já vai chegar, ela não chega diretamente na jugular interna, ela já vai chegar aqui na braquiocefálica, né? Depois que eu já tive a união aqui da jugular interna com a subclave, então o que vai desembocar, né, a tireoide inferior, tá ok? E aqui mostrando então numa vista totalmente anterior, né, já pegando aí uma vista maior, né? Então pegando toda a jugular externa, que é mais lateralizada, né, posterior, látero-posterior, a veia jugular interna, né, recebendo então aqui os seus ramos, né? Aqui vendo a tireoide superior, aqui a jugular anterior, tá certo? Ó, jugular anterior, né? Desembocando aqui também na supraclavicular e depois chegando então aqui, né, na conexão da jugular interna com a subclávia. Nós temos também aqui a veia tireoide média, que chegam diretamente, né, tanto a superior quanto a média, chegam então aqui na jugular interna, tá certo? Então essas foram as veias aí, pessoal, da cabeça e do pescoço. Então lembrando que a questão das veias, ela acaba sendo de uma maneira simples, por quê? É só vocês pensarem assim, para onde uma artéria levou o sangue, eu vou ter uma veia trazendo sangue. Então se eu tenho uma artéria facial levando sangue até chegar na angular, agora eu tenho uma veia, faz o caminho contrário, da veia angular, facial, né, vem chegar aqui na jugular interna. Se eu tenho uma artéria auricular posterior, eu vou ter uma veia. Se eu tenho uma artéria occipital, eu vou ter uma veia. Se eu tenho uma artéria tireoide superior, tireoide média, tireoide inferior, eu vou ter as veias do mesmo nome, né? A única diferenciação aqui, né, foi aquela parte do plexo pterigóideo que na artéria, eu tenho a artéria maxilar, originando, então, várias artérias diferentes. Nas veias, eu não tenho várias veias diferentes, chegando todas elas e formando a veia maxilar. Eu tenho todas essas veias, formam, então, o plexo pterigóideo. O plexo pterigóideo se reúne e forma uma única só, que é a veia maxilar, que, né, depois se junta com a temporal superficial e vai formar a retromandibular. Mas, de uma maneira geral, as veias são o retorno aí das artérias que foram levando sangue oxigenado, tá certo? E, de uma maneira geral, as veias trazem sangue do mesmo território, né, das mesmas regiões aonde as artérias, então, levaram o seu sangue oxigenado, ok? E aqui, pessoal, chegamos então ao final desta videoaula, né?
de mais essa videoaula de veias de cabeça e pescoço. Aqui então estão as referências para quem quiser, né, ter acesso a esses livros aí. Espero que vocês tenham gostado e vocês tenham entendido então sobre as veias da cabeça e do pescoço. Peço que vocês deixem seus comentários na descrição do vídeo, pois isso é muito importante, que eu estarei respondendo a todos aí, assim que possível, né? Principalmente com dúvidas, tirando as dúvidas de vocês. Ative o sininho de notificação para receber sempre novidades de novos vídeos todas as semanas. Se inscreva também no meu canal, que isso ajuda a gente a continuar com o nosso trabalho aí, de disponibilizar gratuitamente videoaulas completas e de fácil entendimento de anatomia e de neuroanatomia para todos vocês. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço a todos e nos vemos até a próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão.